Podem, o culto já vai começar. Boa noite, igreja. Meu nome é Grazi. Eu sou a Tina. Eu sou o Anderson. E eu sou a Gabi. E nós somos da Igreja Batista do Centenário. Sejam muito bem-vindos a mais um domingo em que todos nós estaremos juntos em comunhão e adoração ao nosso Deus. Sintam-se à vontade, mas principalmente sintam-se em casa durante este culto. Neste momento tão difícil que a gente está vivendo, às vezes nós ficamos alienados com essas notícias tristes, com essas tragédias que a pandemia tem trazido sobre as nossas vidas. Às vezes nós acabamos não dando valor ou agradecendo aos pequenos detalhes que a gente tem tido sobre ela, como abraçar um membro da nossa família, dizer para ele, tamo junto, muito obrigado, eu te amo. Já que nós estamos no mês da família, vou desafiar não só a minha família, mas como a sua família, neste momento, olharem uns para os outros e dizerem, eu te amo. Eu te amo. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. E se abraçarem, principalmente, né? Mas se você estiver sozinho na sua casa, sinta-se abraçado, sinta-se amado, não só pela minha família, mas pela igreja também. Amém? Agora nós vamos ler um versículo. O versículo que irei ler encontra-se em Josué, capítulo 24, versículo 15, a parte B, que nos fala assim: Eu e minha família serviremos ao Senhor. O que podemos aprender com esse versículo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma família ao serviço do Senhor nos ensina que é possível servir a Deus através do quê? Do nosso relacionamento familiar. Outra coisa que podemos aprender é liderança começa em casa. Nos revela que a liderança de um verdadeiro líder se começa em casa, não só fora, mas como dentro do seu próprio lar. E o outro ponto que nós encontramos aqui, uma família comprometida com a unidade. Não devemos dar espaço para o individualismo e o egoísmo dentro do nosso seio familiar. Amém? Amém. Hashtag Família Centenário. Boa noite, igreja. Nós queremos aqui dizer que nós estamos com saudade da igreja. Queremos dizer que nós não vê a hora de nós estarmos reunidos novamente nos cultos presenciais. E nesse momento nós queremos iniciar o culto dessa noite com oração, colocando as vidas que têm passado por algumas dificuldades, problemas, as pessoas que estão aí lutadas, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sem o seu sustento financeiro. Que você possa estar colocando a sua vida diante do Senhor neste momento que nós estaremos apresentando diante de Deus. Em nome de Jesus nós faremos um clamor junto com a igreja e que Deus possa assim abençoar todos. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te exaltar, engrandecer o teu nome, colocando diante de ti as vidas, as famílias, Pai, as pessoas que têm, ó Deus, tido dificuldades de poder se adaptar nesse momento tão difícil, Pai, de distanciamento, esse momento de isolamento. Deus, que o Senhor esteja no cuidado, no trato daqueles que estão doentes, Pai, daqueles que foram atingidos por esse vírus, Pai, que o Senhor esteja no cuidado também, no trato, Pai amado, no restaurar e no curar. Daqueles que perderam até mesmo seus entes queridos, Pai, que o Senhor esteja no controle do consolo, na paz, na tranquilidade. Ó Deus, daqueles que, ó Deus, por consequência desse vírus também perderam seus empregos, o seu sustento familiar. Deus, que o Senhor esteja abençoando, Deus, abrindo as portas, o controle, abençoando as igrejas, abençoando o seu povo, abençoando, Pai amado, as nações, abençoando todos aqueles que, ó Deus, têm passado por dificuldades, Deus. Aqueles que têm passado por, ó Deus, momentos estreitos, Deus, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor esteja no controle, na direção de tudo e trazendo a tua paz a cada coração, Deus. É neste momento que eu coloco diante de ti, crendo que é um Deus soberano, um Deus todo-poderoso que cuida de nós, e nesse momento nós expressamos a nossa fé em ti, Deus, colocando a nossa esperança diante do teu altar, para que o Senhor esteja na presença do Senhor, colocando aqui, Pai, o controle e, ó Deus, e a paz sobre todos nós, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, iniciando este culto desta noite. Amém, Senhor. Amém. Tchau, Tchau, igreja. Deus abençoe. Oi, gente, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Gente, nosso chat é ao vivo. Não se esqueçam, hein? Façam os seus pedidos de orações, que ao final do culto estaremos orando por todos eles, tá bom?
Nós estamos morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, igreja. Como vocês sabem, maio é o mês da família. E nós estamos aqui em família para juntos louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Falarmos em família, nos tempos atuais, é um assunto muito complicado e muito polêmico. Mas eu creio que dentre todos os problemas existentes numa família, o maior é a dificuldade que os membros da família têm de declarar o sentimento de um para com os outros. Então, pais, não deixe de dizer aos seus filhos que os ama e a importância que eles têm em suas vidas. Filhos, não deixe de declarar aos seus pais o amor que vocês têm por eles e a importância que eles também têm para cada um de vocês. Irmãos, não deixem de se declarar que um é importante para o outro e que um ama o outro. Lembre-se, uma família estruturada é uma igreja edificada. E agora, fique com o nosso momento de louvor. Assim bem ajustados, total
minha casa, ainda que venha tempestades, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha tempestades, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. 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 Boa noite. A Rebequinha tá falando aqui, oi gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês estão vendo aqui que tem açúcar, feijão, macarrão, leite. Não são itens da nossa cesta básica que nós estamos terminando e já com a finalização das entregas para na sexta-feira que vem, dia 5, fazer as entregas para as famílias haitianas. São 25 famílias que serão abençoadas, né? E nós contamos com a ajuda dos irmãos, né? Tem muitos irmãos que já nos ajudaram, mas ainda tem... a gente ainda conta com algumas contribuições. Então pensem assim, se são 25 cestas, nós precisamos de no mínimo 50 açúcares desses pra gente doar 2 quilos de açúcar por cesta. Então macarrão, a gente tem que ter 50 pacotes de macarrão também, né? Feijão, 50. Então é bastante item, são bastante coisas que a gente vai colocar na cesta que a gente ainda necessita para a gente terminar a finalização do fechamento dessas cestas. Então, contamos com a ajuda dos irmãos, com o apoio. Estamos trabalhando com o esquema de delivery, então se você quer nos auxiliar, mande um WhatsApp no particular que nós passamos na sua residência para retirar os itens, tá bom? E Deus abençoe, seja bênção na vida de outras famílias, né? Você tem sido abençoado pelo Senhor, então abençoe também, contribua para ajudar nessa obra, tá bom? Boa noite a todos, fiquem com Deus. A nossa família está convidando a sua família a ouvir a mensagem de Deus para o seu lar, através do pastor Adriano. Estejam prontos para serem abençoados. Graça e paz, meus queridos, uma boa noite. Hoje, encerramento do nosso mês da família, e não poderia ser diferente, eu tinha que trazer mais uma vez uma mensagem direcionada à família.
E eu gostaria de, nessa noite, fazer um desfecho, né, dentro daquilo que nós temos trabalhado nesses últimos domingos, porque o intuito, o enfoque maior é termos nossas famílias, de alguma forma, famílias ajustadas, famílias que nos tragam satisfação e prazer, famílias que nos tragam um ambiente de consolo, famílias que nos tragam a segurança. E, sem dúvida nenhuma, todos nós, como nós já vimos ao longo desses últimos domingos, todos nós almejamos isso. Quem não quer ter ajuste? Mesmo com todas as dificuldades, problemáticas que nós enfrentamos, ter pelo menos o ajuste para poder enfrentar, de alguma forma, essas problemáticas que fazem parte do nosso dia a dia. E no domingo passado, eu encerrei o meu sermão com o último texto, que foi em Josué 24, verso 15, que Josué ali no embate com o povo de Israel, trazendo ao povo de Israel uma autorreflexão a respeito da relação deles com Deus, ele faz uma declaração muito importante, não apenas para o contexto familiar dele, mas também para o contexto do que Israel estava vivendo naquele momento. E eu gostaria que, junto com este texto, e alguns que vão fazer um complemento a respeito do que a palavra apresenta para nós, eu gostaria, com esse texto, extrair algumas lições, ok? E a nossa vida, de um modo geral, ela é uma vida de escolhas, né? Tudo que nós fazemos, de alguma forma, é escolha, e essas escolhas vão ditar os resultados da nossa vida, os passos, aquilo que nós vamos fazer, as diretrizes para as nossas vidas, elas estão relacionadas às nossas escolhas. E nessa noite eu gostaria de desafiar você a fazer a escolha certa para a sua família. O tema dessa noite é a escolha certa para a nossa família. Eu poderia falar para a sua, mas é para a nossa, porque a minha família também está englobada dentro deste contexto. E Josué, capítulo 24, verso 15, diz o seguinte, a palavra do Senhor: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito enfático a forma como Josué se dirige para o povo em relação a uma escolha que ele está fazendo para a vida dele. Ali ele é líder daquele povo, ali ele já estava à frente daquele povo que estava por conquistar a terra prometida já há muito tempo, há 40 anos praticamente, caminhando no deserto. E mais do que líder daquele povo, ele era um líder familiar. Ele fazia parte de uma tribo, e como líder familiar, certamente ele tinha que ter algumas escolhas para a vida dele. E aqui, em especial, ele faz uma escolha. A escolha de servir ao Senhor, de permanecer diante da presença do Senhor, uma escolha de obedecer ao Senhor e aos seus decretos. E como líder espiritual da sua casa, da sua família, porque ele é esse líder, e nós, somos líderes espirituais dentro dos nossos lares, e Deus incumbiu isso ao ser humano, incumbiu isso ao homem, incumbiu isso de alguma forma à mulher, e os filhos são resultados do que este esposo e essa esposa vão aplicar na vida deles, e dando continuidade à posteridade, esses filhos se tornarão adultos e darão seguimento a essas escolhas que de alguma forma eles foram trabalhados para colocar em prática na vida deles. E Josué, ele é esse líder, é um líder que tem uma escolha, e dentro da escolha dele, ele escolhe servir ao Senhor. E eu gostaria de desafiar você nessa noite a fazer algumas escolhas, E cada ponto que eu elaborei vai trazer exatamente para nós uma conotação desse desafio,
né, de colocar isso em prática, de ter isso como vivência e, mais do que isso, ter o privilégio e a oportunidade de ver o resultado das escolhas que, de alguma forma, nós vamos fazer para a nossa família e que essa escolha seja a escolha certa. E a primeira lição, se nós estamos falando de escolha, que eu gostaria de aprender com vocês nessa noite é de que nós devemos escolher servir a Deus. Preste bastante atenção na primeira parte do capítulo 24, verso 15. A palavra de Deus diz o seguinte: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, né? E é interessante que Josué, após fazer essa afirmação, ele é muito enfático, porque ele conhece o contexto e tem o pleno conhecimento do histórico do povo de Israel. Ele apresenta o que seria o real desejo daquele povo, preso por sua cultura, pela sua descendência, pela tradição familiar. Ele busca no passado tal afirmação, quando ele faz essa primeira indagação para aquele povo. Se porém não lhes agrada, ele coloca uma negativa em relação daquele povo, como eles não tivessem agrado nenhum de servir a Deus. Nesse próprio capítulo 24, no verso 2, Josué diz o seguinte ao povo de Deus: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Olha que interessante, ele não está falando de um povo gentílico, ele não está falando de um povo que não tinha uma relação de representação de Deus, ele está falando com o próprio povo de Israel. Os seus pais, a descendência dos seus pais, tendo envolvimento com povos estrangeiros, eles prestavam culto a outros deuses. E Josué aqui os desafia porque eles precisam ter coerência na escolha que eles vão fazer. É muito desafiador ver nessas afirmações e saber o quanto servir a Deus não é fácil. E compreender que seguir a Cristo não é algo popular e nunca foi, não é algo tão simples assim. Josué, aqui nesse contexto, ele leva o povo a uma reflexão de sua condição espiritual, para a escolha que eles estariam por fazer. Afinal de contas, as próximas decisões seriam decisões importantes para o povo e para as suas famílias. Quando eu penso nesse desafio de Josué, e eu pego esse mesmo desafio e levo para dentro do meu lar, você precisa pegar esse mesmo desafio e levar para dentro da tua casa. E se perguntar se dentro das nossas intenções de termos uma relação de intimidade com Deus, se isso é uma verdade para as nossas vidas, ou se isso na verdade é uma negativa, como Josué está afirmando para aquele povo. Afinal de contas, nos dias atuais, nossas famílias precisam ser questionadas a respeito dessa relação com Deus. As escolhas paternas e maternas são fundamentais para apontar a nossa relação espiritual, e nosso lar precisa de direcionamento do que seguir. O mundo que nós estamos inseridos, ele oferece as mais diversas escolhas. A vida oferece escolhas. Logo, nós somos, de certa forma, um resultado de nossas escolhas. E Josué sabia o que Israel precisava. E você provavelmente sabe o que o seu lar precisa. Seja a admoestação e a orientação para um dos filhos, seja uma orientação para a esposa ou talvez para o seu marido, ok? Nós sabemos o que o nosso lar precisa. E Josué sabia que Israel precisava ter uma definição. Em sua fala nós vemos, a princípio, um Josué que acusava. Mas na verdade ele apontava a realidade do que Israel já vinha fazendo ao longo dos séculos. E a gente não está falando de um Israel que vivia um contexto de desobediência naquele instante, naquele momento.
muitos séculos anteriores, Israel estava passando já por várias circunstâncias e situações de cativeiro, de escravidão, exatamente porque não tinham uma relação com Deus, não tinham escolhido servir ao único Deus como Senhor da vida deles, e por esse motivo eles estavam já há muitos séculos amargando. E Josué, ele era um ícone naquele instante, naquele momento, para trazer a este povo a cerne do que Deus queria trabalhar na vida deles. Dar a eles um direcionamento de uma escolha coesa, para que a partir daquele momento, a partir daquele instante, tudo que viesse a ser trabalhado, retratado dentro do contexto familiar, fosse algo absoluto ao ponto daquele povo não mais transgredir e não mais se desviar por caminhos tortuosos. Isso muitas vezes é a realidade nossa. Não fique pensando que após Josué chamar a atenção deles e eles assumirem um compromisso como Josué assumiu, de que eles permaneceram nessa condição. Posteriormente Israel transgrediu mais algumas vezes. Posteriormente o povo de Israel se tornou mais algumas vezes escravo, cativos de outros povos. E isso às vezes acontece conosco. Nós acreditamos ter uma relação com Deus, uma blindagem, ao ponto de não ter a possibilidade de repente nós transgredirmos ou errarmos em relação ao que Deus almeja de cada um de nós. O pecado, por exemplo, ele faz parte do meu cotidiano e do seu cotidiano. Nós não somos seres perfeitos, nós somos seres que têm sim a busca pela perfeição, mas nós temos sim muitas dificuldades em fazer aquilo que realmente agrada aos olhos do Senhor. A nossa natureza é dessa forma, ela age dessa maneira. E quantas vezes nós somos traídos pela nossa natureza, principalmente quando nós encaramos a nossa fraqueza. Nós somos chamados, nós somos convidados a fazer a escolha correta de um relacionamento com Deus, para que a gente não tenha mais, em hipótese alguma, um afastamento desse Senhor, e que as nossas decisões sejam decisões coerentes, que tragam, sem dúvida nenhuma, um resultado promissor e positivo para as nossas vidas. Pensando nesse contexto, de Josué fazendo o desafio para aqueles homens, eu aprendo uma segunda lição. Afinal de contas, nós estamos ainda no campo das escolhas. O meu pulmão está enchendo de ar, o meu coração está batendo, o meu cérebro está em pleno funcionamento, como o seu que está ouvindo nesse momento essa mensagem. Os teus olhos ainda não fecharam para este mundo. Então nós ainda estamos no campo da escolha. E a segunda lição que eu aprendo com o que o texto vai apresentar para nós é que nós não devemos deixar para amanhã a escolha que você pode fazer hoje. Preste bastante atenção, não deixe para amanhã a escolha que você pode fazer hoje. Compreende? A segunda parte desse texto, do capítulo 24, verso 15, a palavra de Deus diz o seguinte: Josué faz essa colocação para aquele povo: escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Essa parte do texto ela é muitíssimo importante para nós aprendermos sobre a responsabilidade de fazermos escolhas, e principalmente nos ensina o que devemos escolher para as nossas vidas, o lado que nós precisamos escolher. Não dá para ficar em cima do muro, mesmo sabendo que eu possa receber de alguma forma um benefício por estar em um ambiente diferente, com resquícios de uma terra alheia que não mais nos pertence. Era exatamente isso que estava acontecendo com Israel. Eles estavam passando por vários processos de conquista, mas de alguma forma, em meio a todas essas conquistas, em alguns momentos eles ficavam amotinados com esses povos estrangeiros, e ali eles recebiam alguns benefícios, e por receber talvez esses benefícios, acabavam se transgredindo. Nós, mesmo estando em terra alheia, nós precisamos compreender que isso não nos pertence.
Esse ambiente não nos pertence. Muitas vezes é assim quando nós conhecemos a verdade que é Cristo. Outras fontes religiosas que até fazem parte do nosso processo de formação precisam de alguma forma ter uma reformulação e muitas delas têm que ir para o esquecimento. Afinal de contas, não dá para fazer uma junção, de qualquer que seja o sincretismo religioso com o que Deus nos oferece. Nós precisamos ser decididos. Precisamos ter uma decisão coerente de estar buscando, sem dúvida nenhuma, a presença de Deus. E se nós podemos escolher hoje, por que nós vamos deixar para amanhã? O que nós precisamos compreender é que ou nós tomamos a decisão ou nós não tomamos a decisão. Ou nós somos quentes, na decisão, ou nós somos frios e rejeitamos de fato aquilo que é colocado à nossa disposição. Porque o meio termo não serve dentro da perspectiva de Deus para a minha vida e para a sua vida. Um outro texto da Escritura, que pode ser muito bem adicionado aqui nessa analogia, nesse pensamento, está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16, que diz o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Isso é palavra do Senhor. Ele fala, nós precisamos ser humanos de decisão. Nós precisamos ser pessoas de decisão. Como homens, nós precisamos ter decisão. Como mulheres, precisamos ter decisão. Como filhos, precisamos ter decisão. Como cidadãos dentro da sociedade onde nós estamos inseridos, nós precisamos ter decisão. E em relação a Deus, nós precisamos ter decisão. Em resumo, nós podemos entender que fica claro para nós como é importante escolher a quem nós vamos servir. Afinal, não é possível amar a dois senhores. Josué chama a atenção do povo para essa decisão. É impossível servir ou misturar a nossa vida de adoração com mais de um Deus. A palavra de Deus nos diz, Jesus retrata, lá em Mateus capítulo 6, verso 24, a parte A do texto: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Além de ficar claro para nós que devemos escolher de que lado nós estamos, aprendemos que todos nós temos o poder da escolha em nossas mãos, independente de tradições religiosas familiares ou qualquer outras questões. Quantas pessoas eu já presenciei que tiveram o entendimento e o discernimento de que Cristo é o único caminho que leva à salvação, mas por estarem presos à tradição, ao contexto familiar, não fazem uma escolha coerente. Rejeitam, refutam, esperam o tempo, honram demais a memória, mas não conseguem honrar a quem trouxe a cerne para a memória. O nosso Deus, ele é assim, ele age dessa forma. Em hipótese alguma, eu estou menosprezando qualquer crença que qualquer ser humano ou qualquer amigo que está aqui conosco assistindo nessa noite tenha, em hipótese alguma. Mas nós precisamos compreender e entender que se na decisão que nós tomamos de termos de alguma forma uma prática da nossa vida religiosa não estiver inserido Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se isso não for uma verdade absoluta para a nossa vida, nós estamos seguindo uma outra linha, um outro patamar, talvez uma outra religiosidade ou uma filosofia completamente fora do padrão de Deus. Deus não franqueou, em hipótese alguma, essa relação da eternidade. Jesus Cristo não franqueou para ninguém. O Espírito Santo que convence o nosso coração, ele também não franqueia isso em hipótese alguma. O nosso Senhor Jesus, ele é o mesmo hoje e ontem e eternamente. E ele afirma que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém se chega a Deus se não for por intermédio desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josué sabia da falta de integridade no coração daquele povo.
povo escolhido de Deus, que representava a Deus. Então ele precisava chamar a atenção. Ele precisava trabalhar de forma que aquela geração que estava fazendo parte do contexto em que ele estava inserido como líder tivesse uma tomada de decisão coerente. E ele chama aqueles homens a ter essa reflexão. Esse texto, inclusive, faz um comparativo. Seguiremos cegamente o que os nossos pais tomaram como decisão, ou tomaremos as nossas próprias decisões com base naquilo que é verdadeiro? Isso é uma pergunta, ok? Nós, como pais, nós não salvamos os nossos filhos. Nossos filhos, quando têm uma relação de intimidade com Deus, eles não salvam os pais. Tem uma coisa que eu gosto de ensinar para as pessoas compreenderem essa questão da salvação, é de que ela é pessoal, individual e intransferível. Deus deu a cada ser humano a liberdade de escolha, de tomar uma decisão, de estar ou não estar com Ele. E isso não implica na relação do que as pessoas que fazem parte do meu contexto familiar estão servindo ou seguindo. Uma coisa é fato. Dentro dos nossos lares, como líderes espirituais que nós somos, nós fazemos escolhas e ensinamos aos nossos filhos. Isso não significa que eles vão seguir como nós estamos seguindo. Mas nós estamos apresentando um norte. Nós estamos apresentando um direcionamento. E nós acreditamos nesse direcionamento e temos, sem dúvida nenhuma, confiança que um dia eles também irão acreditar. Porque de repente você crê, mas metade da tua casa não crê. Fica tranquilo. Entrega nas mãos do Senhor. Porque a redenção e a salvação da alma do ser humano, isso não depende de nós, mas depende única e exclusivamente do Senhor. Nós temos que ter esse entendimento. Com isso, então, eu aprendo uma terceira lição, importante e fundamental. A nossa decisão familiar deve ser servir e permanecer na presença de Deus. Preste bastante atenção nessa terceira lição que o texto vai apresentar para nós, ok? A nossa decisão familiar deve ser servir e permanecer na presença de Deus. O povo de Israel, ali junto com Josué, eles estavam acostumados, mesmo que em meio às maravilhas que Deus realizava, a se envolverem com outros povos e com outros deuses. Talvez isso se torne enfático para o tom de Josué, quando ele faz a afirmação de que eles não estavam aptos para servir a Deus. Josué, ele disse ao povo, capítulo 24, verso 19, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Deu para entender? Deu para enxergar aqui o que Josué está falando para aquele povo? Ele está falando, olha, vocês vivem um contexto de rebelião, vocês vivem um contexto de pecado, vocês vivem um contexto fora do padrão de Deus, então eu não acredito que vocês terão condições de servir ao Senhor. Porém, a proposta que Josué afirma na última parte do versículo tem aqui uma sabedoria imensa e um convite formidável para aquele povo. É preciso muita atenção para compreendê-la em sua totalidade. A última parte ele diz o seguinte, do capítulo 24, verso 15, porém, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Olha só, ele está sendo enfático na tomada de decisão que ele está fazendo para a vida dele. Não apenas de servir, mas também, obviamente, de permanecer na presença do Senhor. Essa passagem da Escritura, essa parte da Escritura, nos ensina de modo firme sobre o arbítrio, sobre a liberdade que nós temos de fazer escolhas. Ela começa com a palavra porém. Presta bastante atenção. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra, porém, ela é uma conjunção adversativa, que expressa uma ideia de contraste.
Ao iniciar com essa conjunção que ele está utilizando ali, colocando como ênfase dentro do texto, a Escritura nos ensina que haverá contraste entre as minhas escolhas e as escolhas dos outros. Ele está dizendo, porém, eu estou escolhendo, não significa que você vai escolher, mas eu estou dando a você a mesma oportunidade de escolha. Isso nos leva ao que conhecemos como a liberdade de escolha, que muitos falam sobre o livre-arbítrio, que é o privilégio que todos nós temos de fazer as nossas próprias escolhas. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, nos concedeu este presente maravilhoso e cabe a nós o respeitarmos. Cabe a nós respeitarmos o exercício dessa liberdade de escolha, esse exercício individual do arbítrio, mesmo quando e principalmente não concordamos com as escolhas diferentes das nossas. Preste bastante atenção. Deus nos concedeu o livre-arbítrio. A possibilidade de escolhermos por nós mesmos é parte essencial do plano de salvação. É parte essencial do planejamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. A palavra nos lembra como a nossa escolha ela é importante. O que deve importar para nós são as nossas escolhas e não as escolhas dos outros. Obviamente, nós podemos de alguma forma ser impactados pelas decisões de outras pessoas. Imaginem o impacto da escolha de Josué para a sua família. Imagine o impacto das nossas decisões diante dos nossos filhos, das minhas decisões diante das minhas filhas, das nossas decisões diante dos nossos familiares e dos nossos amigos. Sua escolha, ela pode influenciar outras vidas, mas mais importante que escolher é viver de acordo com o padrão que Deus propõe àqueles que decidem servi-lo. Existe um padrão da parte do Senhor. O Senhor quer uma relação de intimidade. O Senhor quer uma relação estreita. E o povo de Israel aqui, ele tem essa oportunidade de buscar essa escolha. Se você tiver curiosidade, posteriormente, leia lá o capítulo 24 de Josué. Leia ele inteiro. E você vai ver que lá no final, o povo de Israel não apenas escolhe, mas eles reafirmam o compromisso diante de Josué e diante de Deus daquilo que eles estariam assumindo. Preste atenção no que o povo responde para Josué no verso 24 do capítulo 24. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Eles fazem a escolha de obedecer, eles fazem a escolha de permanecer tendo uma relação com este Deus. E a palavra diz que Josué registra ali no livro da lei essas coisas, porque afinal de contas o povo estava assumindo esse compromisso, e ali ele levanta um memorial diante da presença de Deus. Ele ergue uma grande pedra sobre uma grande árvore, perto do santuário do Senhor, e lá no verso 27 ele faz a seguinte declaração: então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será uma testemunha contra vocês, caso vocês sejam infiéis ao seu Deus, caso vocês tenham a infidelidade para com o Senhor. Concluo. Em uma linguagem mais moderna, a Escritura poderia ser reescrita e talvez ficaria mais ou menos assim: quanto a vocês, eu não sei o que escolherão, mas eu seguirei a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Que oportunidade maravilhosa que nós temos de fazer essa declaração. Obviamente, como membros de igreja, como membros da igreja de Jesus Cristo, como aqueles que declaram serem seguidores desse Senhor, nós devemos compartilhar o Evangelho o tempo todo, devemos levar as boas novas de alegria a todos os povos e compartilhar sempre o nosso testemunho. No entanto, a nossa posição deve ser de expor o que acreditamos sem imposição. Afinal, só impõe aquele que não vive.
e exige dos outros aquilo que a pessoa não consegue cumprir. Não podemos exigir uma moralidade, uma relação que nós não possuímos com Deus. Josué propôs o que ele já vivia há muito tempo, não por palavra, mas principalmente pela prática de vida que ele tinha de relacionar-se com Deus. Não foram poucas as batalhas, não foram poucas os embates, não foram poucas as conquistas, não foram poucas as aflições, não foram poucos os enfrentamentos que Josué teve, mas em tudo aquilo que ele viveu dentro da história do povo de Israel, desde o momento que ele assumiu a responsabilidade sobre este povo, quando Moisés já não estava ali com ele, junto ele com Caleb estavam à frente daquele povo, desde que ele assumiu essa responsabilidade, ele permaneceu constantemente diante da presença do Senhor. Esse é o convite especial que eu faço para você e para a sua família nessa noite. Esse é o convite especial com um desafio muito especial. Qual desafio você recebeu nessa noite? Você entendeu essa mensagem? Uma coisa eu sei, eu permanecerei, sem dúvida nenhuma, servindo constantemente ao Senhor. E quem você servirá? Então, nessa noite, você é convidado a fazer a escolha certa para a sua família. Essa escolha eu já fiz para minha família. Eu já ensino as minhas filhas. Eu já aponto para elas. Daqui não muito tempo eu serei vovô. Estarei apontando para os meus netos. Não tenha dúvida nenhuma quanto a isso. Eu já ensino isso para os meus sobrinhos. Eu ensino isso para a vida dos meus pais. Aprendi com eles e hoje eu ainda consigo ensinar eles também. Eu ensino isso para essa comunidade do centenário. Compreende? Eu ensino isso para você, que de repente nem faz parte dessa comunidade aqui da Centenário, né? Talvez ainda não tenha vindo participar em nenhum momento com um culto conosco aqui, mas você sim faz parte de um propósito de Deus em escolher para a sua família que Ele faça parte da sua vida. Se o Senhor não for o construtor da sua casa, em vão vai ser o seu trabalho, porque Ele precisa fazer parte da tua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe seus filhos, a tua esposa, o teu marido. Que Deus abençoe todas as gerações que virão posteriores a você. Principalmente pela escolha que você vai fazer de ter uma relação com Deus. Escolha Deus para a sua família. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor e sob os cuidados do Senhor. Quero consagrar meu
meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, com perfume meus filhos irão eu perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Paz, Irmãos, igreja. Esse mês de maio, ele é o mês da família. E família é uma palavra que nos remete à casa cheia, é sinônimo de alegria, de mesa posta, de risos. E esta, infelizmente, tem sido a realidade que muitos não têm vivido nesse momento. Algumas famílias de nossa igreja, algumas famílias de queridos amigos nossos, famílias que são destroçadas pelo vício do álcool, pelo vício da pornografia, pelas drogas, e só mesmo Deus, irmãos, para mudar essa triste realidade. Assim, a nossa irmã Fabiana fará menção a Deus de todas as famílias da nossa igreja, bem como de toda a face da terra, e também vai apresentar os pedidos de oração que os irmãos têm realizado, feito encarecidamente aí no chat, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Estarei colocando diante do altar do Senhor todos os pedidos, porque nós sabemos que Deus é o médico dos médicos, Ele é soberano e poderoso, e só Ele pode nos auxiliar em todos esses pedidos, todas essas situações. Estarei colocando os pedidos dos irmãos sobre os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todos esses que têm nos auxiliado nesta pandemia.
e pedido de desemprego, e os demais pedidos estarei apresentando aqui no altar do Senhor. Feche seus olhos, vamos nos colocar diante do altar do Senhor e oremos neste momento. Amém. Grandioso, eterno Deus, Pai soberano, poderoso, nós oramos, louvamos, agradecemos e engrandecemos o Teu nome porque Tu és soberano. Amém. Primeiramente, nós pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados e pedimos encarecidamente que o Senhor venha nos cobrir com o Teu Santo Espírito, Pai. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor, nos guarde, nos livre de todo mal, conforme o Teu querer, Senhor. E neste momento eu apresento o pedido de todos os meus irmãos que são colocados aqui no chat diante do Teu altar, Pai. Sim, Senhor. São muitos pedidos, mas nós sabemos que nós estamos aflitos, Pai, confiando em Ti somente por toda essa pandemia do Covid que nós temos passado. Muitos já estão desempregados, muitos estão com seu emprego, Senhor, com reduções. Muitos estão doentes, Senhor, enfermos. Muitos já perderam seus familiares. Sim, então, Senhor, nós viemos aqui colocar diante do Teu altar a nossa vida e pedir que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos guarde, Senhor. Esteja confortando o coração de cada irmão para que ele entenda que só o Senhor é Deus e o Senhor pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos e podendo, Senhor, orar, louvar e batalhar, Pai, por esta que nós cremos que vai passar, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Senhor, continuando a oração da Tua serva, Deus, nós apresentamos todas as famílias, lares que estão destruídos. Senhor, maridos, ó Deus, cônjuges que abandonaram os seus lares, as suas esposas. Queira o Senhor, pelo Teu Espírito, meu Pai, visitar a mente, o intelecto, a consciência de cada uma dessas vidas e ferir, ó Deus, com a vara da Tua disciplina, a fim de que se arrependam. Senhor, tenha misericórdia de cada lar, de cada família da nossa igreja, Senhor, bem como de toda a família da face da terra. Assim, Senhor, mais uma vez te rogamos, toma estes pedidos nas Tuas mãos, ó Deus, e recebe as nossas orações, as orações da Tua igreja, como um incenso de perfume agradável às Tuas santas narinas, meu Deus. Assim, Senhor, nós homenageamos o Teu santo nome e te rogamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Boa noite da nossa família, para todas as famílias da igreja. Espero que estejam todos bem, que apesar de todas as diversidades, nós encontramos meios de estarmos juntos, de ver os rostinhos de alguns irmãos, e que tem sido consolo para a gente. O culto tem sido edificante, tem transformado, tem tocado naquilo que nós estamos precisando. Então, só agradecer a Deus, agradecer a cada irmão que tem sido bênção e instrumentos nas mãos do Senhor para trazer palavras de incentivo e de apoio. É isso aí, Dona Kelly. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha sido edificado, que esse culto faça diferença na sua vida e na vida da sua família. E é isso, gente. Eu tô morrendo de saudade. Eu desejo para vocês só alegria, amor e diferença nesses tempos tão difíceis que tá acontecendo agora. E é isso, galera. Uma boa noite pra vocês e uma boa semana até o próximo domingo. Falou! Beijo! Se você foi abençoado e curtiu o nosso vídeo, acione o sininho. Uma boa semana a todos e uma boa noite. Beijos!